Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou o conteudista do módulo de empreendedorismo e inovação, que vocês estão tendo a oportunidade aí de acessar, e eu vou falar um pouquinho do que é que a gente procurou trabalhar dentro desse módulo, tá bom? Então, a gente inicia o nosso trabalho falando um pouco sobre empreendedorismo, né? O que é, afinal das contas, empreender. E a gente tira um pouco dessa visão do empreendedor como aquela coisa corporativa, né? Aquela visão mais capitalista, por assim dizer, essa construção de empreendedorismo que nos foi incutida para entender que o empreendedor, na verdade, é aquela pessoa com capacidade de realização, é aquela pessoa sonhadora, aquela pessoa que consegue efetivamente ir atrás dos seus objetivos, né? Então, a gente procura detalhar esse olhar um pouco mais humanizado para o empreendedor, entendendo que todos nós temos características que são aderentes a esse empreendedor. Depois de falar um pouco sobre empreendedorismo, a gente procura mostrar diferentes tipos de empreendedores, né? O empreendedor de startup, que hoje em dia é uma vertente muito forte nos negócios locais, né? O empreendedor corporativo e o empreendedor social, que é um pouco do que o condutor do turismo criativo ele termina por ser, né? Aquela pessoa que vai estar atuando a partir de dinâmicas sociais, ele vai estar se envolvendo com essas dinâmicas e vai estar enxergando nessas dinâmicas oportunidades de negócio. Então, o empreendedorismo social é aquele que a gente procura aprofundar um pouco mais dentro do nosso módulo. A gente fala um pouco também sobre como é que a gente consegue, a partir desse olhar de oportunidades, né, para um território, a gente consegue elaborar roteiros, né? Então, dentro do processo de condução de turismo criativo, muitas vezes vocês já vão pertencer a um território e vocês vão lançar um olhar cuidadoso, curioso para esse território, de modo que a gente consiga construir novas possibilidades em roteiros, né? Que façam sentido para aquele território, para aquelas pessoas que estão ali presentes. Então, o conteúdo sobre construção de roteiros, a gente também procura trabalhar um pouco no nosso módulo e fala um pouco também sobre o processo de abertura de empresas. Nesse movimento de abertura de empresas, a gente traz o Sebrae como interlocutor, visto que é a entidade hoje em dia que tem mais autoridade, né, que tem mais pertencimento desse tipo de conteúdo. Então, a gente sempre orienta que o Sebrae ele seja cada vez mais e mais parceiro do condutor de turismo criativo, do empreendedor de turismo criativo, porque o Sebrae ele tem todas as ferramentas disponíveis, ele tem todos os procedimentos disponíveis, linhas de crédito, e quanto mais a gente acessar o Sebrae, mais o Sebrae vai entender que o turismo criativo é uma linguagem, uma disciplina que ele precisa estar mais atento, que ele precisa se aproximar. Então, quando a gente fala de abertura de empresas, a gente traz o Sebrae para junto, dentro do nosso módulo também. Depois, a gente entra no nosso conteúdo sobre economia criativa. Que danado é economia criativa? Como é que a economia criativa se desenvolve? Quais são os setores que fazem parte da economia criativa? Então, a gente versa sobre os principais setores da economia criativa, as linguagens que se relacionam com esses setores. A gente traz também alguns dados que relacionam o número de trabalhadores no Brasil que atuam com a economia criativa. A economia criativa ela tem sido vista, tem crescido como uma grande vertente econômica, né? Ela realmente ela faz parte, ela complementa uma parte significativa do PIB brasileiro. A tendência é de que essa participação ela seja cada vez maior, né? Porque a economia criativa é algo que vem sendo cada vez mais estudado, cada vez mais aprofundado. Então, esse conceito de economia criativa, ele é muito importante, principalmente para o que a gente está procurando trabalhar, que é o turismo criativo, a condução do turismo criativo. E esse conceito ele vai nos ajudar a entender as pessoas criativas, né? Como é que elas atuam, em que lugares elas atuam, né? Então, a gente fala também sobre os espaços colaborativos, os espaços criativos, entendendo que para que a gente possa desenvolver constantemente a nossa criatividade, a gente precisa estar num lugar que seja propício para isso, um lugar onde que a gente consiga convergir pessoas, um lugar onde a gente consiga convergir eventos. Por isso que a gente vê muitos espaços criativos nascendo no Recife, né? E você também pode, no seu território, no seu bairro, fomentar esse tipo de espaço, conhecer os espaços que já existem dentro do seu território. Vocês podem construir novos espaços também para que você e seus colegas, seus amigos
possam ter esse espaço de trabalho, de realização dos seus projetos culturais, dos seus projetos criativos, empreendedores, né? Então, a gente fala um pouco também do porquê desses espaços existirem, por que esses espaços são tão importantes para o fomento da criatividade dentro de um território, até a gente alcançar a nossa discussão sobre cidades criativas, né? A gente sabe que Recife acaba de receber esse prêmio, né, de ser uma cidade criativa na linguagem da música. Então, por que é importante esse título de cidade criativa? O que faz uma cidade ser criativa? Como é que a gente pode tirar proveito desse título e mostrar que Recife é muito mais criativo do que apenas na música, né? A música foi o primeiro grande título que a gente recebeu, mas a gente está apto a receber muitos outros, e para isso é muito importante a gente entender o que é que significa receber esse título de cidade criativa e que tipo de atividade, que tipo de ações a gente pode executar enquanto empreendedor, enquanto articulador cultural, enquanto produtor cultural, que tipo de atividades a gente pode fazer para fomentar que outras linguagens sejam entendidas como linguagens criativas dentro da cidade, dentro de um título como esse da Unesco, entre outras possibilidades, né? Falamos também dentro do nosso conteúdo sobre essa nossa capacidade única, né, de construir, de agregar possibilidades para os projetos. Então, tem até uma frase que eu gosto muito de usar, né? Toda pessoa dotada de certa capacidade cognitiva é capaz de atuar, de contribuir na resolução de problemas de uma forma consistente e única. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós, independente de se somos empreendedores ou não, se já somos condutores de turismo criativo ou não, se já atuamos com turismo criativo ou não, nós somos pessoas que temos capacidades cognitivas, que somos criativas, que temos repertórios distintos, né? Que atuamos de formas diferentes uns dos outros, né? Porque tivemos uma cultura diferente, a gente foi educado de forma diferente, e é justamente essa a grande magia das pessoas criativas que compõem esses territórios criativos, né? É justamente sobre a gente conseguir mapear esses territórios, é justamente sobre a gente conseguir mapear essas iniciativas, para além de mapear, a gente, com o nosso poder criativo também, a gente conseguir fomentar que esses espaços eles possam nascer. Então, é olhar para os nossos territórios, olhar para o que existe de mais especial neles e construir possibilidades criativas que articulem esses saberes, esses fazeres, né? Para que dessa forma a gente consiga trazer coesão para o tipo de experiência que a gente pretende conduzir no turismo criativo. Então, o nosso módulo é um módulo muito teórico, né? É um módulo que traz para a gente uma pincelada desses entendimentos. Vocês vão poder também ter a oportunidade de acessar alguns vídeos complementares, assim como matérias também que eu separei para vocês. Também tem uma pergunta lá no fórum para que vocês possam identificar que tipo de estratégias são possíveis para que a gente consiga fomentar essa cultura e a criatividade pertencente aos territórios. Eu espero que vocês tirem proveito desse conteúdo. Foi preparado com todo carinho, com todo cuidado. Qualquer dúvida, eu estou mais do que à disposição, tá certo? E a gente vai se ver muito em breve. Espero que vocês gostem e até já.